Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Sou professora Carmelina Viana e na aula de hoje nós iremos estar abordando o desenvolvimento do pensamento social. Mas antes de nós entrarmos no assunto, é importante que nós lembramos o conceito da sociologia, o objetivo dessa disciplina. Então, no primeiro momento, é importante que nós temos em mente que o objetivo da sociologia é estudar, entender, classificar as formações sociais e as comunidades ou agrupamentos humanos, né? Então, nós podemos concluir que o objetivo principal, né, o objetivo de estudo da sociologia é estar estudando a sociedade e logo estar estudando todos os indivíduos que fazem parte dessa sociedade em questão. Mas por que é importante estar estudando a sociedade? Qual que é a importância de estar estudando esses indivíduos? É importante que haja, né, o estudo dessa sociedade, que é importante que possamos classificar essas formações, entender esses agrupamentos humanos, né, para que outras ciências possam apresentar proposta de intervenção social que resulte em melhores condições para essa sociedade. Então, logo nós percebemos que a sociologia vem, estuda, né, classifica e aponta as características de uma sociedade, as características do indivíduo que fazem parte dessa sociedade, para que outras ciências consigam apresentar soluções para resolver aí os problemas apresentados pela sociologia. Então, só para lembrar, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Então, logo, tudo que está inserido na sociedade vai ser estudado por essa disciplina, por essa ciência. Então, qual que é a relação da sociologia com o desenvolvimento do pensamento social? Primeiro momento, primeiro ponto que nós temos que lembrar, que nós temos que entender, é quando que surgiu essa disciplina. Quando que a sociologia ela foi criada? Então, no primeiro momento, a sociologia ela é uma ciência recente, né? Ela considerada a outras, né, ciências, ela surgiu muito recentemente. Então, o seu surgimento, ela está ligada, né, por volta do século XVIII, porém, ela só foi nomeada mesmo uma ciência no século XIX, quando Augusto Comte reuniu conhecimentos da história, da economia, da psicologia, né, sobre o Estatuto Único da Ciência da Sociologia. Então, a sociologia ela só se transformou mesmo ciência no século XIX, quando Augusto Comte reuniu estudos de outras disciplinas, como a história e a psicologia, e transformou, né, nomeou aí o objeto de estudo da sociologia, que é a sociedade. Um outro ponto bastante relevante do surgimento da sociologia é o período do Renascimento. Né? O Renascimento é um período que aconteceu no século XIV ao século XVI e que está ligado, né, no momento, no período que a Igreja Católica ela passa a perder os seus dogmas, né? As leis da Igreja Católica nesse período elas foram perdendo força, porque nós sabemos que até então a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande de decisão nessas épocas, né, nesse período. E a partir aí do século XVI, ela começou a perder força. E quem começa a entrar em ação a partir de então? Né? O conhecimento científico. Então, a Igreja Católica começa a perder força, né, no campo das suas leis, dos seus dogmas, né, das suas crenças, e o conhecimento científico começa a entrar em destaque. Por que o conhecimento científico começa a entrar em destaque?
porque ele buscava, né, o conhecimento científico buscava e busca explicação racional para os fenômenos naturais. Por meio do quê? Por meio de valorização do conhecimento por base da razão, da observação, da experimentação, né, na verificação dos fatos. Então, esses são pontos muito importantes do surgimento da sociologia. Né? E tiveram outros pontos também bastante relevantes. Quais seriam esses outros pontos? O primeiro deles é o surgimento das primeiras indústrias, né? Fato esse que aconteceu no final do século XVII, inicialmente na Inglaterra, depois se espalhou para outros países da Europa. E quando nós falamos em surgimento das indústrias, nós estamos falando da primeira Revolução Industrial. Né? Só para a gente lembrar um pouquinho o que foi Revolução Industrial, foi quando começou a surgir as primeiras máquinas a vapores, né, nas fábricas e nas indústrias. Então, houve um momento de muita transformação, né, primeiramente na Inglaterra, depois essas transformações se expandiram para outros países. Então, a Revolução Industrial também tem um fato muito marcante com a sociologia, porque naquela época houve mudanças significativas nas sociedades, né, na vida dos indivíduos que compunham aquela sociedade. E como nós acabamos de entender que o objeto de estudo da sociologia é a sociedade, então, consequentemente, a Revolução Industrial também teve um fato, um ponto, né, muito importante para que pudéssemos compreender fatos relacionados à sociedade daquela época. E um outro fato também que está relacionado com o surgimento da sociologia é o êxodo rural. O êxodo rural, né, foi um movimento migratório que aconteceu de pessoas, né, que moravam no campo e deixaram o campo e foram para as cidades. E tem uma relação grande com a Revolução Industrial, porque esse movimento muito repentino, muito grande de pessoas, só aconteceu por causa da mecanização que chegou no campo, né? Então eu costumo dizer que as pessoas elas se viram de uma certa forma meio que empressados por algo novo que estava chegando. Então elas não tiveram muitas alternativas a não ser deixar o campo e migrar para as cidades. Mas até aqui, né, a gente consegue compreender, mas qual foi o problema, quais foram os problemas que surgiram pelo fato das pessoas deixarem o campo para ir para as cidades? É porque as cidades não estavam, né, preparadas para receber esse movimento migratório, para receber, né, essa entrada muito grande de pessoas. Então, o fato não está só das pessoas migrarem para as cidades, porque elas acabaram levando, digamos, com elas, né, alguns problemas sociais. Não é levando com elas, é porque como as cidades, né, não estavam preparadas, então começaram a surgir problemas sociais relacionados à falta de saneamento básico, né, moradias em lugares impróprios. Então, as pessoas, elas começaram a se organizar em espaços que não tinham condições adequadas, né, para que houvesse instalação humanas. E aí começa a surgir aí os problemas sociais relacionados, né, pelo fato das pessoas começarem a ocupar essas áreas que não eram próprias para moradia. O êxodo rural também provocou um inchaço nas cidades, né, que, por sua vez, não contavam com infraestrutura para acomodar os migrantes. E as péssimas, né, condições de vida das pessoas nas cidades e nas fábricas trouxeram à tona o que ficou conhecido como questão social. Então, devido a todo esse fato que nós acabamos, né, de falar, de comentar, levou com as pessoas o chamado problema social, questão social, né? E, com isso, né, devido a esses problemas sociais e como os operários eles começaram a se organizar, a se reivindicar
né, buscando melhorias aí nas condições de vida, surgiram muitas críticas ao progresso industrial. Então, a gente já percebe aqui que a sociedade, né, vendo que não estava ideal aquela situação, eles começaram a se organizar, né, reivindicando por melhores condições. E por causa disso, começou a surgir as críticas negativas em cima da revolução, né, da questão da industrialização. Por quê? Porque além de promover esse inchaço nas cidades, as fábricas elas promoviam, né, extensas horas de trabalho. Então, os trabalhadores eles eram submetidos a extensa horas de trabalho, que era muito exaustivo, né, ocasionando aí muitas críticas negativas em questão dessa nova forma aí de organização de trabalho, né? Então, por parte aí disso, surgiram aí os primeiros socialistas, né? Surgiram os primeiros socialistas, os primeiros filósofos, né, que começaram a estudar mais a fundo essa questão. E no surgimento desses primeiros pensadores, surge duas fases da sociologia. A primeira é o socialismo utópico e a segunda, o socialismo científico, né? Nós vamos perceber à frente a diferença entre cada uma delas. Porém, a gente vai perceber também que uma veio para complementar a outra, porque como tinha conceitos diferentes, né, pensadores diferentes, ideias defendidas diferentes, o socialismo científico ele veio para né, complementar aquilo que se faltou no socialismo utópico. Mas qual o objetivo, o sentido, o conceito de socialismo utópico? O socialismo utópico ele ficou conhecido pelo simples fato de defender a ideia, né, de promover a ideia de transformação na sociedade, porém, o socialismo utópico ele colocava que essas transformações elas iriam acontecer, elas deveriam acontecer, porém elas deveriam acontecer de uma forma pacífica, né? Então todas as transformações necessárias nas sociedades da época deveria acontecer de uma forma pacífica, aonde não houvesse, né, conflitos e revoltas por parte das sociedades, dos indivíduos que habitavam ali aquela sociedade. E o conceito, né, de socialismo utópico, ele também está relacionado com uma obra, né, literária de Thomas More, chamado-se Utopia. O que significa, né? O que essa obra descrevia? O que esse autor queria mostrar através da sua obra? A Utopia, ela foi escrita em 1516 e contava a história de uma ilha imaginária, né? Então, essa obra, a Utopia, contava a história de uma ilha onde as pessoas viviam em uma sociedade ideal. Então, o tópico, utopia, tem uma relação muito grande com algo, né, com sonho, com algo idealizado, com algo imaginário. Então, tem uma relação muito grande entre utópico e utopia, porque o socialismo utópico, né, ele baseia-se justamente nessa questão de igualdade, aonde a sociedade, né, viva de forma igual, que não haja uma divisão entre as pessoas, que não haja uma divisão de classe, né? Então, o socialismo utópico defende o quê, na verdade? Defende a questão de igualdade. E como está relacionado a essa obra Utopia, né, que imaginava uma sociedade ideal, ela, de certa forma, ela não foi muito bem aceita. Por quê? Porque a gente vai ver na frente que o socialismo científico, ele, digamos que desmente essa ideia, né, de ideal, de igualdade entre a sociedade, né? E dentre os pensadores
do socialismo utópico, nós podemos citar três em especial: o Conde Claude de Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Cada um desses filósofos, né, desses pensadores, eles defendiam aí uma ideia do socialismo utópico. Esses três pensadores, né, que defendiam aí o socialismo utópico, eles baseavam a sociedade sem exploração organizada. Então, né, como ele percebia esses problemas enfrentados por esses trabalhadores, ele promoveu muitas mudanças e transformações. Dentre essas mudanças e essas transformações que o Robert Owen conseguiu, né, desenvolver, está na redução da carga horária de trabalho, porque até então esses trabalhadores eles eram submetidos a extensas horas de trabalho, né, chegando aí a 16 horas de trabalho, né, que eles tinham que desempenhar aí no surgimento dessas fábricas, dessas indústrias. Então, a gente consegue perceber, né, três pensadores que defendiam a ideia do socialismo utópico, porém, né, os três tinham essa ideia, esse conceito de igualdade, né, da sociedade ideal. E a outra fase do socialismo está relacionado, né, com o marxismo. Então, o socialismo científico, ele também ficou conhecido como socialista marxista. Por que que ficou conhecido como socialista marxista? Porque o socialismo científico ele foi baseado na obra O Manifesto Comunista de Marx e Engels. Né? Então, o socialismo científico ele tem uma relação uma relação, né, talvez maior com o socialismo, porque ele foi baseado, né, no livro escrito por Marx e Engels. A gente consegue perceber aqui uma relação entre as duas formas de socialismo, que os dois, tanto o socialismo utópico como o socialismo científico, eles foram baseados em obras literárias, né, que tinham pensamentos e conceitos diferentes. E ao contrário do socialismo utópico, o socialismo científico acreditava, né, que para promover a transformação da sociedade capitalista para socialista, era necessário acontecer lutas de classes, né? Eram necessárias acontecer revolução proletariada e também luta armada. Então, aqui a gente já consegue perceber diferença. Por quê? Porque o socialismo utópico era totalmente contrário às lutas, às revoltas em si. Então, para o socialismo utópico, né, as transformações elas deveriam acontecer, porém de uma forma pacífica. Porém, o socialismo científico já vem para diferenciar tudo isso. Fala, não, né? Se nós queremos que haja mudanças, transformações na sociedade, tem sim que haver lutas de classe, né? Tem que haver aí revolta dos proletariados para que haja realmente essas transformações. Então, o socialismo científico coloca que se não houver lutas, se não houver revoltas, não haverá transformações, né, de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Então, no socialismo científico, para promover, né, essas transformações da sociedade capitalista para a socialista, era necessário aí acontecer as lutas de classes, né? Era necessário acontecer a revolução proletária e também a luta, né, as lutas armadas. E dentre, né, o socialismo científico, nós temos alguns conceitos, né? Quais seriam aí esses conceitos? O materialismo histórico, que destaca os acontecimentos históricos, né, e que estão condicionados pelo modo de produção material que as sociedades utilizam, né? E o materialismo dialético coloca que a luta de forças e ideias promovem as transformações históricas, né? Então, o socialismo dialético tem uma ligação muito grande com Marx,
Por quê? Porque ele afirma que as contradições internas da sociedade capitalista levaria só à sua própria destruição. Isso, né, está ligado ao conceito de materialismo dialético. Outra fase, né, do capitalismo, do socialismo científico, está relacionado com a luta de classes. O que seriam aí lutas de classes? Seria a oposição na sociedade capitalista, né? Então, seria aí a oposição, as revoltas que aconteceriam nas sociedades capitalistas, aonde, né, os trabalhadores e empregadores se revoltariam, né, onde trabalhadores se revoltariam por empregadores em busca de de melhorias, né, nas condições aí de trabalho. E uma outra fase do socialismo científico está relacionado com a mais-valia, né? Então, as lutas de classe está relacionado, né, com as revoltas entre funcionários, né, empregadores, proletariados e empregadores. O mais-valia está relacionado à diferença entre o valor pago ao operário e o valor do trabalho produzido, né? Então, nós trazendo um pouquinho para a atualidade, nós sabemos que até hoje ainda funciona dessa maneira, né? Você trabalha, você produz algo que é vendido por um valor X, porém, ele não será esse mesmo valor que será pago para quem produz. Né? Então, o mais-valia é essa diferença entre o valor pago ao operário e o valor do trabalho produzido. E o excedente, né, desse trabalho, o lucro desse trabalho fica para quem? Fica para o patrão. Então, o mais-valia está relacionado, tem uma ligação muito maior, né, com o capitalismo, com essa ideia de produzir, de lucro e de valor, e quem lucra por isso. Né? Então, aqui a gente viu as fases e o conceito, né, as semelhanças e as diferenças do capitalismo utópico e também do socialismo científico. E dentre os pensadores do socialismo científico, nós podemos destacar Augusto Comte, né? Augusto Comte, ele foi o primeiro a empregar o termo sociologia. Ele, né, é um dos principais aí positivistas, né? Então, ele é um pensador que elaborava as teorias já pautadas, né, nos moldes das ciências. Por quê? Porque para Augusto Comte, a sociologia deveria formular as suas próprias leis para explicar os fenômenos. Né? Então, o que nós podemos entender com isso? Que para Augusto Comte, a sociologia deveria ter aí as suas próprias leis que pudessem explicar, né, os fenômenos que eram estudados por essa disciplina, por essa ciência. E um outro pensador do socialismo científico é o Émile Durkheim. Né? O Émile Durkheim ele tem um papel muito significativo no desenvolvimento e no estudo da sociologia. Por quê? Porque o Émile Durkheim ele é considerado o pai da sociologia. Né? Então, ele foi o responsável por elaborar o método de investigação específica para essa ciência. Então, foi o Émile Durkheim, né, por ele ser aí o pioneiro nos estudos da sociologia, foi ele quem definiu o que seria o objeto de estudo da sociologia, né? Foi ele quem definiu qual seria o objeto de estudo dessa ciência, que é estudar e compreender a sociedade, né? Estudar, compreender, desmistificar todo e qualquer problema relacionados aos indivíduos que compõem essas sociedades, tendo em vista que nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre as sociedades, né? Sejam elas diferenças sociais, econômicas, religiosas. E algumas vezes, por causa dessas diferenças, surgem conflitos entre esses indivíduos, né? E o Émile Durkheim, com todo o seu método de investigação, né, específica para essa ciência, consegue, né,
entender melhor e apresentar soluções para que as sociedades elas consigam conviver em harmonia, né, que não haja muitos conflitos por causa dessas diferenças encontradas nessas sociedades. Depois, né, do Émile Durkheim, nós temos um outro pensador também muito importante, né, que é o Max Weber. O que o Max Weber analisava? Né? Então, a gente vai perceber aqui que ele já tinha uma visão, digamos que meio diferenciada, porque ele analisava, ele dava muito valor nas questões religiosas da sociedade. Né? Então, Max Weber ele estudava o capitalismo, a ciência moderna e a burocracia. E através de todas as suas análises, através de todos os seus estudos, ele concluiu que os valores protestantes, né, daquela época, os valores protestantes da religião, foi aí o principal causador, né, o principal impulsionador do capitalismo. Então, o Max Weber concluiu que os valores protestantes impulsionaram muito para que o capitalismo conseguisse desenvolver cada vez, né, mais o seu papel. Então, ele conseguiu mostrar que os valores religiosos impulsionou muito para que o capitalismo chegasse, né, a essa dimensão que se tornou, que se chegou aí nos mundos. E falando dessa questão, né, do crescimento do capitalismo, é importante a gente lembrar que houveram, né, críticas muito significativas na questão do socialismo científico. Por que houveram muitas críticas? Porque a gente já viu, né, que o socialismo científico ele tem uma ligação muito grande, né, tem uma ligação muito grande com a Revolução Industrial. E quais foram as críticas aí que surgiram em cima do socialismo científico, né? Essas críticas eles colocavam que o socialismo científico ele foi forjado, né? Ou seja, que o socialismo científico ele forjou um modelo exagerado de luta. Então, quando a gente viu, né, que um dos objetivos do socialismo científico era defender a questão, né, da melhoria de classes, né, da revolta entre proletários contra empregadores, essas críticas eles, né, colocam que digamos que foi um pouco exagerado a forma como isso foi colocado, né? A forma como que foi, digamos que incentivados a essas reivindicações por melhorias, né? A ponto de utilizar armas, né? Então, o modelo exagerado na luta unificada do proletariado e sendo o único instrumento aí capaz de desfazer as amarras da concentração de riqueza. Então, essas críticas elas queriam colocar aqui o fato, né, de haver essa revolta não ia, né, conseguir desfazer aí as amarras que estavam relacionadas à concentração de riquezas existente na época por causa do avanço, né, da questão industrial que estava ocorrendo no mundo naquele período. Então, nós conseguimos ver, né, até agora, os principais pontos, né, do surgimento aí do pensamento social, as relações, né, que tiveram, os embates que tiveram por causa do surgimento aí da sociologia. E é importante que nós compreendemos também um outro fato relacionado com essa disciplina. Esse fato está relacionado a quê? Ao status e ao papel social. Então, como a sociologia, né, ela surgiu quando buscava compreender os fenômenos sociais, a relação entre os indivíduos e entre os indivíduos e a sociedade no período histórico, que é o problema, né, que nós estamos estudando, que é o problema em questão, os problemas sociais se tornaram muito urgentes. Por que se tornaram aí muito urgentes? Mesmo hoje, né, que nós
vivemos em um mundo cada vez mais competitivo e desigual, essa disciplina, essa ciência, ela desempenha um importante papel. Né? Qual seria esse importante papel? Analisar as consequências sociais, né, do relacionamento dos indivíduos em sociedade. Então, nós conseguimos perceber que, por mais, né, que o período tenha mudado, que o tempo tenha passado, os problemas continuam o mesmo, né? E o objeto de estudo dessa disciplina continua o mesmo, que é estudar e compreender aí os problemas sociais relacionados aos indivíduos, né, em sociedade. E com isso, nós compreendemos também que a capacidade humana de se associar aos seus semelhantes, ela se remota muito a uma época do surgimento da espécie do ser humano na Terra. Por quê? Porque é muito mais seguro, né, conviver em grupos do que viver isolado. Então, aqui nós compreendemos a importância de se viver em sociedade, né, porque é muito mais fácil, é muito mais seguro, apesar, né, de todas as diferenças que existem, o grupo viver, né, em sociedade, viver em conjunto com outros indivíduos, do que viver isolado. Então, as interações sociais, elas são determinantes para formar a própria individualidade, né? Então, a interação que esse indivíduo tem em sociedade vai ser importante para que ele possa desempenhar o seu papel individual, né? Para que ele possa desempenhar o seu papel de destaque dentro dessa sociedade no qual ele está inserido. Então, o olhar do outro sobre nós e sobre nossas atitudes nos coloca em uma condição, digamos que, contraditória. Por que nos coloca em condições contraditórias? Porque contraditório entre sermos quem queremos ser e o que os outros esperam que nós sejamos, né? Então, assim, a gente consegue perceber uma questão, né, bem desigual. Por quê? Porque eu quero ser algo, porém eu fico imaginando que o outro gostaria de ser. E a gente vê muito isso nas sociedades atuais, né? A gente vive em um meio onde que as pessoas querem determinar aquilo que você quer ser, né? Que as pessoas querem determinar aquilo que é para você ser. E esquece um pouco essa questão do individualismo, essa questão do eu, né? E volta muito para essa questão aí do outro. E a percepção que o indivíduo tem do mundo social também ela é amplificada pelo grupo social. Por que, que ela é amplificada aí pelo grupo social? Porque na medida que ajuda a formar a identidade de um indivíduo, o mesmo tem que se delimitar o eu e o nós. Né? Então, pelo que nós vimos até aqui, né, nessa questão de compreender, de buscar compreender os fenômenos sociais, é possível notar que o processo de socialização do indivíduo ela é fundamental para determinar a sua individualidade, seu caráter, a posição que ele ocupa na sociedade. Né? Quando a gente fala em posição, nós estamos nos referindo à questão do status, né? Que a gente vai verificar que o conceito de status está relacionado, né, ao lugar que esse indivíduo ele ocupa na sociedade. Então, quando nós falamos em status social, né, é importante nós termos em mente alguns pontos, né, que o conceito de status e o papel social ele é importante para que nós possamos compreender as complexidades das interações que nós iremos desempenhar, né, ao longo da vida, e que nos primeiros grupos humanos o status ele estava muito ligado à questão de a posição de prestígio,
né? A posição que esse indivíduo ocupava. E também estava relacionado aos direitos diferenciados que o indivíduo possuía dentro do seu grupo. Né? Então, se você tinha uma posição de prestígio, você iria ocupar um lugar diferenciado nessa sociedade. Então, o lugar que você ocupava ali, né, estaria ligado à posição que você né, que a posição que você tem dentro desse grupo. Então, o status social, né, ele se refere à posição que ocupamos na sociedade em relação aos valores dos grupos esses que nós fazemos parte. Então, o status, ele possui uma conotação de prestígio, mas também ele possui aí uma ideia de direitos e deveres que o indivíduo ele deve, né, ocupar, que ele deve desempenhar no grupo aí que eles fazem parte. Então, quando nós voltamos, né, a essa questão, a essa ideia de status, nós vamos perceber que o status eles podem ser de vários tipos. Quais seriam aí esses tipos de status, né? O que estaria relacionados a essa questão de status, a essa questão de posição que o indivíduo ocupa na sociedade, né? A posição que ele foi ou está sendo colocado. Então, nós temos status legal, né, que se refere aí ao comportamento, né, legalmente sancionado, ou seja, o status legal está ligado com os direitos e os deveres, né, com o que o indivíduo tem, os direitos que esse indivíduo tem, mas também os deveres desse indivíduo, porque nós sabemos que na nossa vida nós temos direitos, porém, para que nós possamos exigir esses direitos, nós temos que desenvolver os nossos deveres. Então, muitas vezes não tem como, né, eu exigir os meus direitos se eu não estou desenvolvendo bem os meus deveres. Então, essas duas palavras, né, esses dois conceitos, eles trabalham em conjunto. Para que eu possa ter os meus direitos, eu terei que desenvolver os meus deveres. Um outro conceito, né, de status está relacionado com o quê? Com o status social. O que o status social ele se refere? Né? O que ele desempenha aí na sociedade? Então, o status social refere-se ao comportamento socialmente esperado pelo ocupante do status em outras relação a eles. Então, o status social ele está relacionado ao comportamento que a sociedade espera que você desempenha em relação a ele, né? Porém, o status social ele está muito ligado na questão família, né? O status social ele está muito ligado na questão familiar, né? O papel que esse indivíduo desempenha aí no âmbito familiar, né? Por exemplo, né? Se você ocupa a posição de pai, qual é o papel que a sociedade espera que você desempenhe, né? Que você atue como pai, que você encaminhe o seu filho, que você eduque, que você acompanha. Então, o status social ele está muito relacionado a essa questão de família, né? A questão, o papel que esse indivíduo familiar ele desempenha dentro daquele espaço no qual ele convive. Um outro papel também do status, nós podemos relacionar ao status atribuído. Né? O status atribuído é o papel que o indivíduo possui, independentemente de sua vontade. Né? Então, o status atribuído está relacionado com o que o indivíduo possui, independente do status que ele possui, né? O status, o status atribuído, ele tem esse papel
né, independente da vontade aí do seu indivíduo. E o status atribuído, ele tem uma relação muito grande com o quê? Ele tem uma relação muito grande de parentesco. E uma outra forma de status é o status adquirido, né? Mas qual é a relação aqui do status adquirido? O status adquirido está relacionado às conquistas, né, feitas por meio de habilidades específicas que esse indivíduo possui. Então, quando nós falamos de status adquirido, nós estamos fazendo referências às habilidades que esse indivíduo possui. Quais seriam aí essas habilidades? Né? Nós podemos citar como exemplo habilidades trabalhistas, né? O cargo, né? A função que esse indivíduo ele escolhe desempenhar na sociedade no qual ele está inserido. Então, uma pessoa, ela pode possuir vários status, né, dentro de uma sociedade, como, por exemplo, ela pode possuir um status na família, né, que ocupa o status aí de pai, no trabalho, ela pode ocupar um status, por exemplo, de advogado, na vizinhança, ela pode ocupar, né, um status de amigo. Então, é importante que nós compreendemos também que um único indivíduo ele pode ocupar várias posições dentro, né, de vários grupos. Então, uma única pessoa ela pode ter aí vários papéis de status. Depende muito da situação no qual esse indivíduo está passando. E com relação, né, ao conceito de papel social, né, está muito relacionado mais com o comportamento do indivíduo diante das situações concretas, né, que vai indicar aí as maneiras como uma pessoa ela deve se comportar, né, de acordo com a sua posição. Então, o papel social está muito relacionado com a forma que esse indivíduo deve se comportar diante do status que ele desempenha na sociedade. E quando a gente fala em papel social, é importante que nós entendamos que os papéis sociais eles podem ser atribuídos, né? Os papéis atribuídos eles independem da vontade do indivíduo, né? Por exemplo, em sociedades tradicionais que define aí o papel social das pessoas pelo gênero, né? Masculino e feminino. E uma outra característica do papel social é o papel assumido. Qual seria aí a função, né, do papel assumido? São aqueles que são escolhidos pelo indivíduo, por exemplo, casar, ter filhos. Então, nós conseguimos perceber aqui a diferença, né, dos papéis atribuídos, que está relacionado com a vontade, né, de um indivíduo, e o assumido que está relacionado à escolha desses indivíduos. E tudo isso está relacionado com o nosso objeto de estudo, que é a sociedade. Está relacionado com a sociologia. Por quê? Porque até aqui nós estamos estudando o quê? Comportamentos de indivíduos que fazem parte de uma sociedade específica. Então, na nossa aula até agora, nós conseguimos compreender pontos muito importantes, né? Como o surgimento da sociologia, pensadores que foram relevantes para o surgimento dessa ciência, o papel do indivíduo dentro da sociedade, como que esse indivíduo deve se comportar, né, na sociedade no qual eles são inseridos. Então, esses foram aí os principais pontos de estudo da nossa aula de hoje. Só para terminarmos, eu gostaria de deixar, né, uma fala de Karl Marx, que eu gosto muito de utilizá-la, por quê? Porque é importante também que nós possamos compreender que, como nós estamos falando de indivíduos, como nós estamos falando de sociedade, nós não podemos deixar de falar sobre o papel da educação, né? E Karl Marx já dizia que a educação é capaz de desenvolver todas as potencialidades do homem.
Então, como nós falamos muito em transformações sociais, transformações da sociedade, a educação é uma das formas de estar fazendo essas transformações, nessas revoluções que a sociedade espera e precisa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nós nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninada. Sejam bem-vindos ao projeto Pré-ENEM Digital Mato Grosso. Sejam bem-vindos também à aula de História, que ficará com responsabilidade minha, a História Geral, que vai ser passada para vocês no dia 22/4. Espero que esse curso do Pré-ENEM seja de grande valia para o estudo de vocês, que possibilitará vocês serem aprovados naquilo que vocês desejarem, né? E nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for possível para vocês concretizar o sonho de vocês, tá? Alguns esclarecimentos antes da gente começar a aula de hoje. Bom, como o professor Jackson já disse para vocês, eu fiquei responsável pela parte da história geral, ou da história do mundo, né, como a gente coloca nos livros didáticos, e o professor Jackson vai ficar responsável para vocês, né, com vocês, com a história do Brasil. E aí, todos os nossos encontros, eu vou gravar essas aulas, né, eu vou disponibilizar para vocês, tanto no nosso WhatsApp, né, nos 3 WhatsApp que nós temos, quanto também no canal da DRE, que depois vai ser passado para vocês. Essa aula vai ser transmitida e não vai ser presencial no dia 22, porque eu não estou feriado, tá? E aí, esse vai ser nosso encontro, infelizmente, virtual e não presencial. E todas as dúvidas que vocês tiverem, eu peço, por favor, que vocês mandem e tirem elas no grupo, ou nos grupos, né, que nós temos 3 grupos. E aí, por favor, que façam isso no grupo. Porque se a gente for receber vários WhatsApp de modo individual, de modo privado, pode ser que eu acabe deixando alguém para trás e não é interessante. E, de repente, a dúvida tua também é a dúvida do coleguinha, e aí a gente tira a dúvida de todos, tá? E nesse primeiro momento, eu preparei 2 aulas para vocês. Uma, o que é história, né, o que nós, historiadores, fazemos, né, qual é o nosso campo, qual é as nossas pesquisas. E a segunda aula, que fala sobre pré-história. Tá? Não vou trabalhar esses 2 conteúdos num vídeo só. A ideia é fazer vídeos de meia hora, 40 minutos, né, para vocês. E ao final dessas 2 aulas, ou das próximas aulas que eu vou gravar para vocês, a gente sempre vai ter questões comentadas, sejam elas do livro de vocês, que vocês receberam lá do governo do Estado, né, ou outras questões que eu vou trazer para vocês para complementar essa aula. E como eu conversei com o professor Jackson, né, nós vamos colocar, quando faltar alguns temas que são extremamente importantes, nós também vamos pôr nessa aula para vocês, seja ela sobre a temática afro, indígena, ou também sobre a questão do campo da história, né. E nessas 2 primeiras aulas, são 2 temas que, infelizmente, o livro de vocês não trata, e que é extremamente importante. Né? Então, se vocês forem fazer vestibular aqui na universidade, na UNEMAD, ou na UFMT, ou em outra universidade, em outro estado, é importante vocês saberem. Tá? Então, vamos lá à nossa aula, e qualquer dúvida, eu estarei disponível para vocês toda quarta-feira, das 7 até as 11 da noite. Tá? Esse horário é para nós tirarmos dúvidas via WhatsApp. Se for necessário, nós faremos um encontro via Google Meet, tá? E também, se for necessário, ao final de cada encontro, eu posso também produzir um material com as questões comentadas, explicar para vocês as questões. Então, eu peço que, por favor, ao final dessas 2 aulas, vocês retomem o material, deem uma lida, né? Se quiserem mais, como fala, indicações de material, ou de sites, ou de filmes para assistir, é só depois me perguntarem que eu faço uma aula só para isso daí, tá? E eu peço que vocês leiam o material e que vocês, por favor, respondam. Né? E respondam da maneira mais honesta possível, porque depois, na hora do vestibular, vocês não vão ter acesso ao material. Né? Então, por favor, não recorram à internet para responder a essas questões que nós temos aqui. Inclusive, esse livro de vocês, eles não trouxeram essa parte do que é história e o que é pré-história, mas tem uma questão lá acho que é o número 5 da primeira unidade, quando fala da civilização da antiguidade, que trata sobre a pré-história e não foi colocada no livro didático, tá? Mas eu retirei essa questão, né, do livro e coloquei lá no final para vocês, ok? Então, vamos lá. O que é história? Né? O que nós, historiadores, fazemos? Bom, a história, ela significa conhecimento através da investigação. Tá? Quem que começou a história, ela foi inaugurada, digamos assim, na Grécia Antiga, através do Epopo. Tá?
Ele, através das suas narrativas, ele foi entender um pouquinho mais sobre a guerra entre os gregos e os persas e as sociedades da época. Ele viajou também até o Egito, né? Ele queria entender por que o Nilo era o Nilo era uma dádiva do Egito, tá? E aí ele também desconfiava muito daquelas histórias que eram contadas na época, que inclusive vocês podem até perguntar para professor de filosofia ou professor de filosofia, que era baseado nos mitos de criação, né? E ele falava, não, eu tenho que explicar da maneira mais próxima, mais verossímil possível aquele fato, aquela ocorrência ali. Então, quando ele estava fazendo isso daí, ele tinha dois objetivos. Um era salvar o esquecimento das almas dos seres humanos no tempo, que é essa uma das nossas especialidades, né, que a gente procura estudar as mudanças, não só as mudanças, mas as permanências e as continuidades no tempo, e eu diria também que no espaço, porque sem ele a gente também não consegue delimitar o nosso trabalho. A gente pode ter espaços, localidades com o mesmo nome, né, a gente pode ter, analisar espaços diversos, então eu também acrescentaria a questão do espaço, que é muito mais da geografia, mas que também a gente pode usar na história. E ele também queria fazer uma narrativa no tempo, né, no tempo dos homens, no tempo, no Cronos, e não no tempo dos deuses, né, que é a questão da mitologia, e basear na investigação, né, mas a diferença, né, é que o Heródoto naquela época, ele não tinha assim, essa mesma preocupação que nós tínhamos. O que ele fez, a gente chamaria de história no tempo presente, né, que a gente vai até lá, a gente observa, a gente pega documentos, a gente analisa, né, e é claro que ele deu a base para surgir essa disciplina, que depois vai ser consolidada lá no século XIX, alguns séculos depois. Tá? Mas, afinal de contas, o que é história? Né? A história não é uma decoreba que a gente decora lá a cor do cavalo branco de Napoleão e tá tudo certo. Não, não é isso. E nem saber qual é a capital de Brasília, por exemplo. Né? Como as pessoas falam assim, você sabe história? Qual é a capital de Brasília? Não, não é isso. A gente tem, como eu falei, o nosso objetivo é entender as ações humanas, né? No tempo e no espaço, como que elas mudaram, por que elas mudaram, por que elas não mudaram, por que elas continuam assim. Esse é o nosso objetivo. Aí eles vão perguntar assim, mas professora, mas isso não é ciência, porque não está no laboratório, não faz experimento, né? Como é que a gente pode saber se isso daí foi realmente verdade, se der um ponto de vista da senhora ou dos historiadores, né? Infelizmente, a gente não tem um DeLorean, né? Igual daquele filme De Volta para o Futuro, para a gente voltar lá e ver o fato, né, acontecendo, a revolução acontecendo, os homens lá na pré-história fazendo as pinturas rupestres, a gente não consegue fazer isso. Só que a gente tem métodos, a gente tem um objeto de estudo, que no caso é o ser humano, né? E nesse ser humano a gente inclui todo mundo, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, idosos, todo mundo. É isso, o ser humano, de modo geral, é o nosso objeto de estudo. Nós temos métodos, né? Porque, afinal de contas, a gente faz a pesquisa baseado em quê? Baseado em relatos orais, baseado em documentos, baseado em imagens, né? Então, esses são os nossos métodos. E a gente tem critério de verificação da verdade. A gente não vai inventar uma mentira. A gente tem que ter documentos. E esses documentos são os mais variados possíveis, como a gente vai ver mais adiante. Né? Pode ser um objeto arqueológico, pode ser uma machadinha, pode ser um documento escrito, pode ser um objeto que a gente ganhou de família, que nós temos dentro da nossa casa. Então, a gente vai reunir o máximo possível de fontes sobre aquele tema que a gente quer discutir, e nós vamos apontar, né, uma possibilidade de verdade. Lembra que todo conhecimento, pelo menos nas ciências humanas, nós não temos a verdade absoluta, jamais. É uma verdade relativa. O que quer dizer isso, professor? Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de falar para os meus alunos. Vamos supor que a gente esteja lá na DLE, numa aula presencial, e todos nós estamos saindo lá por volta das 11 horas para ir para nossas casas. Né? E aí acontece um acidente envolvendo um carro, bicicleta e moto. Cada um de nós, né, vamos estar num tempo localizado numa espacialidade, observando aquele evento. E aí uns vão ficar a favor do carro, outros vão ficar a favor da moto, outros vão ficar a favor da bicicleta. E aí vai chegar os policiais ali, né, vão observar aquela cena e vai perguntar, vai tomar nota, né, de tudo que aconteceu ali, para depois chegar a um culpado, se é que chega a algum culpado, ou quem é que provocou o acidente. Aí pergunto para vocês, existe uma verdade absoluta? Não. Cada um estava ali, né, cada um está trazendo consigo a sua experiência, seus pontos de vista, né, e aí na hora vai vir o acidente e vai relatar o que foi visto. Estão errado? Não. E isso é interessante nas ciências, principalmente nas ciências humanas, né? Porque enquanto a gente está gravando essa aula agora e vocês estão assistindo, tem outras pessoas que estão pesquisando e criando novos objetos, novas fontes de estudo,
para poder explicar a nossa origem, os seres humanos aqui na Terra. Então, a única coisa que a gente não pode dizer é, né, a ciência não, ela está sendo construída, ela não está pronta e acabada. É diferente quando a gente vai para o laboratório lá de biologia, lá ou de ciências, que a gente pega um feijãozinho, coloca ele num algodãozinho, né, e começa a regar com bastante água, daqui uns 15 dias nasce lá um brotinho de feijão. Né, e daí um tempo ele vai virar uma mini árvorezinha, que daí depois você vai ter que plantar ela para ela continuar vivendo e dando feijãozinho. Se esse procedimento não dá certo, aí você tem que voltar lá no seu apontamento e falar, eu errei, eu botei muita água, ou eu não precisava o suficiente, por isso o feijãozinho não foi para frente. Então, essa que é a diferença entre eles, né, entre o pessoal das outras ciências, que a gente chama de ciências duras, com relação aos nossos objetos das ciências humanas, tá? Então, assim, não é baseado no que a minha tia disse, na minha avó disse, não. A gente tem documentos. E mesmo que a minha tia, minha avó tenha me dito, é a mesma assim, a gente recolhe esses relatos e depois a gente vai analisar com outros documentos, tá? Então, nada é inventado, nada é fake news, nada é tirado da nossa cabecinha. Tudo é documental, tá? Então, a nossa especificidade é estudar as sociedades humanas através do tempo e do espaço, que é essa curiosidade criada lá atrás, na Grécia Antiga, pelo Heródoto, tá? Outra com relação ao tempo, quando a gente está falando de tempo, né? A questão nossa é de entender o tempo, como que as coisas mudam ao longo do tempo, por que elas mudam, por que elas permanecem, por que elas continuam iguais. E aí a gente tem um historiador que vai se debruçar sobre isso, né? E ele vai chegar à conclusão que a gente tem 3 tipos de temporalidade. A curta, de duração, que é essa aula nossa, que ela tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Depois a gente tem o da longa duração, perdão, né? Que a gente tem algumas coisas que a gente ainda continua reproduzindo, que a gente ainda continua utilizando, e aí ele dá uns exemplos interessantes aqui, por exemplo, o garfo, a faca, né? Os livros que a gente traz, a fala que a gente tem até hoje. Então, isso é uma coisa que permaneceu ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? E que a gente só foi aprimorando. E o tempo de curta duração, de média duração, né, que são esses regimes econômicos, né, regimes políticos, ou às vezes um mandato de um presidente, ou de um príncipe, ou de uma rainha, né? Então, isso é o tempo de média duração. Lembrando, longa duração também, tem uma coisa interessante, que além desses milênios, séculos que são passados, a gente continua reproduzindo algumas coisas ou não, a gente também interage com o espaço. Então, essa também é uma especificidade do estudo do Brodel, né? Essa longa duração que a gente às vezes não percebe. Por exemplo, quando a gente fala assim, o tempo está mudando, está esquentando muito. Mas o tempo sempre mudou. A diferença é que agora nós, seres humanos, estamos acelerando essa mudança, né? Antes era uma coisa quase imperceptível, né? Mas agora está sendo totalmente perceptível por conta das nossas alterações no meio ambiente. Então, esse é um tempo de longa duração, desde o surgimento dos primeiros hominídeos lá na pré-história, né, até a nossa temporalidade de hoje. E o que desde aquele momento lá, que nós começamos lá atrás a criar, a usar, e a gente continua usando até hoje. Esse é o tempo da longa duração. Tá? Como eu falei para vocês, a gente trabalha com os mais diversos tipos de fonte. Professora, sempre foi assim? Não. Né? Igual eu falei para vocês, o Heródoto geralmente ele ia atrás dos relatos. Lá no século XIX, quando a disciplina é criada, como disciplina acadêmica mesmo, na história, como ciência, a gente vai ter os positivistas que vão dizer assim, não, história só se faz com documento escrito e dos reis, das rainhas, dos governadores, dos vereadores, do que tivesse naquele período. Qualquer outro tipo de documento não era história, era qualquer outra coisa, menos história. Aí vocês vão perguntar para mim, professor, mas como é que era explicada a história? Depende. Se fosse de Roma para cá, por exemplo, e tivesse documento escrito, sim, aí seria explicado pelos historiadores. Né? Se fosse, por exemplo, para a história, que é a próxima aula nossa, seria explicada pela igreja, porque não tem documento escrito, não tinha escrita. Se não tem escrita, não tem história. E eles acreditavam na época, os historiadores da época, que se não tem documento escrito, não é história. Né? Não conta uma história. Quando conta, realmente, várias histórias, documentos, mesmo eles não sendo escritos, eles têm a história da fabricação, de onde eles vieram, quem utilizou, qual que era o objetivo
daquele material. Enfim, a gente tem um monte de informação que a gente tem que saber ler. Se nós fizermos a pergunta certa, nós vamos ter uma resposta a contento para nós. Então, assim, nesse período, tá, a fonte era só essa. Aí, lá no século XX, junto com o Brodel, Mark Bloch, o Sam são outros historiadores que estão em outro contexto, né, eles começam a questionar isso. Falam assim, não, peraí, e esses outros documentos, o que eles têm para dizer para nós? Por que tem que falar só sobre reis e rainhas, sobre presidentes? Por que tem que falar de grandes pessoas? E as outras pessoas, né? Mulheres, negros, índios, eles não fazem história? E as pessoas pobres, elas não fazem história? As crianças, né? Os idosos, eles não fazem história? Então, aí começa, assim, uma busca para os arquivos de fazer ter outros documentos para contar outras histórias, né? Porque eles diziam no século XIX, os historiadores positivistas, que eram os grandes reis que levavam a humanidade para frente. Mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? Na verdade, é a população, né? O baixo clero, como a gente fala, que levava a essa ideia para frente. Então, por que não estudar eles, né? E aí a gente tem umas coisas, mesmo assim, a gente tem umas coisas interessantes nesse primeiro momento, lá no século XIX, e que a gente usa até hoje, por exemplo, né? A questão da contra-reforma foi um conceito criado pelo Leopold Volham, que inclusive foi ele que trouxe essa questão da história como ciência, como disciplina, né? E trouxe essa questão também de criar métodos que ela fosse capaz de ser considerada uma ciência, né? E não uma não ciência, digamos assim, né? Ele criou esse conceito de contra-reforma para dizer, né, a ação que a Igreja Católica vai ter frente ao avanço protestante, né? Nesse mesmo patamar, a gente vai ter também o Jacob Burckhardt, que vai criar o conceito de renascimento, para explicar também uma ideia bastante equivocada, né, que foi criada pelos historiadores da Idade Média, aquela Idade das Trevas, que nada foi feito, nada foi criado. E aí ele vai dizer que a gente vai ter o renascimento vai buscar as ideias gregas e romanas, que durante a Idade Média foi banida, né, pela Igreja Católica. E aí também a gente vai ter um outro conceito que a gente usa até hoje, foi criado pelo Jules Michelet, que é da Revolução Francesa, né? Também para poder explicar aquela mudança na estrutura social. Aí sim foi uma revolução. Nós mudamos a pirâmide, né? Que um pouco estava o rei, abaixo do rei o clero, abaixo do clero a gente tinha a nobreza, e abaixo da nobreza, que ainda estava surgindo a burguesia, que está aí até hoje, nos explorando, e abaixo dela toda a população que a gente estava ali. Então, durante o século XIX, basicamente, tá, a gente vai ter uma história, mesmo com todos esses avanços, com a criação desses conceitos que a gente usa até hoje, ainda assim a história vai ser extremamente política. Ela vai se dar sempre aqui na superfície, aliás, ou na superestrutura, como o Karl Marx dizia, né? E a gente não vai nem observar nada aqui na infraestrutura. Né? Então, a gente vai trabalhar os historiadores do século XX. E aí, quando entra o século XX, que aí é o legal, a gente vai ter outros tipos de história, graças à documentação. Então, a gente vai ter a história do amor materno, né, da Elizabeth Butler, a história da infância, que o Robert Darnton vai trabalhar, e também vai trabalhar a questão dos operários dentro das fábricas. A gente vai ter a história da escrita e da leitura, quando é que ela começou, como é que ela é lida, como é que é trabalhada, com o Roger Chartier. A gente vai ter a microhistória, que significa isso, professora? Eu pegar um único documento e, a partir daquele documento, eu vou fazer uma análise, não só do contexto daquele documento que foi escrito, mas também uma análise muito maior no período, né? Que no caso do carlismo, ele pega o Menor, que era um moleiro, que vivia durante a Idade Média, e ele questionava o poder da igreja. Ele era analfabeto, ele não sabia ler, e ele sabia das questões da igreja através das pinturas, né, das iluminuras que tinham na parede da igreja. E ele contestava o poder da igreja. Né? E isso é interessante, através desse documento, ele, né, traçou um perfil sobre a Idade Média. E aí a gente tem mais recentemente, agora, no século XXI, que inclusive é uma coisa que vocês usam demais, que são os recursos tecnológicos. E isso também nos interessa, porque imagina, né? Hoje você posta uma foto, daqui a pouco você não gostou dela, você vai lá e apaga, você faz um meme, e aí daqui a pouco ele apaga ou tira lá, ou o site que não se virou, ou acabou aquilo. Então, assim, essa velocidade das informações, a possibilidade de eu ter acesso, né, a informações que eu não tinha, por exemplo, nós historiadores, né, a gente geralmente tinha que ir até os arquivos, geralmente tinha que ir em outro país, em outro arquivo.
Agora não, a gente consegue pegar tudo isso pela internet. Então, esse fenômeno do uso excessivo da internet também nos interessa, né? Também nos interessa essa questão, igual eu falei para vocês, né? Tirar foto. Por que você tirou foto? Você seleciona um canto do quarto ou da casa, aí vocês vão lá e arrumam, isso é uma bagunça. Isso também nos interessa, porque isso diz muito sobre o cotidiano da gente, como nós lidamos com as nossas tecnologias, como a gente lida com a nossa sociedade no dia a dia, né? Então, isso é interessante. E aí, também, com essa questão da tecnologia, e que está acontecendo, e é importante que aconteça, a aproximação da história das pessoas, para que elas entendam que nós fazemos história, né? E que não é uma coisa distante que aconteceu lá no passado. As coisas realmente elas aconteceram no passado, mas elas estão aqui. Eu posso tocar algumas delas, né? Quando a gente fala de patrimônio material, eu posso tocar. Um exemplo, a nossa cidade foi fundada há mais de 200 anos, e a gente tem a praça, o Marco do Jauru, simbolizando esse período da história que nenhum de nós estávamos lá, mas ele passou por todo esse tempo e sobreviveu e está aqui, para nos contar uma história que a gente não conhece, né, que a gente vai conhecer através do marco, das peças que formam o marco, como que o marco veio até ali, quem eram as pessoas que estavam ali, como que a cidade foi construída, né, se tem um planejamento, se não tem um planejamento, quem são essas pessoas, quem eram esses indígenas, quem eram esses africanos, quem eram esses portugueses, por que eles vieram para cá, por que eles não foram para frente, por que nós não somos domínio espanhol. Então, olha quanta coisa a gente pode tirar de uma fonte, né, que no caso, eu dei exemplo aqui para vocês, do Marco do Jauru. E aquilo que a gente não vê, né? Então, esse que é importante, a gente trazer a história mais próxima das pessoas, para elas entenderem que sim, fazem história, que sim, são história, porque cada um de nós temos uma data de nascimento, então a gente já é também passado, nós somos do presente e nós somos do futuro. E dependendo das minhas perguntas hoje, né, eu vou entender quando que elas começaram, quando que elas terminaram, quando que elas mudaram, por que que elas não mudaram, né? É igual a gente pode fazer a seguinte pergunta: olha, nós mulheres sempre votamos? Não. A gente veio votar, ter o direito pelo voto a partir do governo Vargas, mas não foi uma coisa concedida por ele, né? Foi uma luta de nós mulheres para conseguir esse voto. Mas quando a gente fala mulheres também, é mulheres, todas as mulheres, brancas, negras, índias, todas? Não. Infelizmente, era uma luta mais das mulheres brancas do que das mulheres negras, né? Que elas também, não quer dizer que elas não desejassem o voto, tinham outras pautas também. Então, é essa questão da história, né? A história hoje, no século XXI. E aí, para explicar tudo isso para vocês, e vocês estão vendo também, que eu estou sempre localizando, né, os eventos que estão acontecendo, os historiadores também, lá no século XIX, né, lá junto com Leopoldo Bonham, criaram, sistematizaram, que também é uma questão muito complicada, porque ele mostra uma periodização muito europeia, né? E como se tudo começou ali no continente europeu e todo o resto ficasse dormindo, esperando, né, a vez de entrar para a história. E, na verdade, não é muito bem assim, né? A gente sabe que não é muito bem assim. Por exemplo, quando eles criaram a pré-história, história antiga, história medieval e a história contemporânea, e já tem gente falando da história da pós-modernidade, né? Pós-modernidade, que é essa do século XXI, mas ainda não tem essa classificação. Aí você fala assim, professora, mas teve pré-história aqui na América? Sim, nós tivemos pré-história aqui na América. Aliás, nós temos estudos brilhantes sobre pré-história aqui na América, inclusive aqui no Mato Grosso, a gente tem um sítio arqueológico, o segundo sítio arqueológico mais antigo das Américas, que está no município de Jangada, que chama o sítio Santelino, né? O primeiro sítio arqueológico mais antigo, que nós vamos trabalhar na próxima aula, é o da Pedra Furada, na Miena de Bidon. Então, olha só, né? E a gente tem pré-história no continente africano? Sim, nós temos, riquíssimo, também uma pré-história riquíssima, de várias etnias, de vários povos que moravam ali, que tinham diversas formas de habitar, de se relacionar ali. Então, assim, não tem muito sentido, mas ainda a gente não propor nada além disso, né? Mas essa é a classificação que os historiadores, na época, né, lá na Europa, criaram para poder explicar. Então, a pré-história, quando que ela começa? Com o primeiro surgimento dos primeiros hominídeos. E vamos deixar bem claro, quando a gente fala do continente africano, europeu e asiático, a gente fala hominídeos. Quando eles atravessam o Estreito de Bering e vêm para a América, nós chamamos de proto-indígena, tá? Que aí é outro nome que a gente vai dar para eles. E aí, então, a pré-história começa com o surgimento deles e vai até
com o aparecimento da escrita na Mesopotâmia. Então, esse é o período que a gente compreende como pré-história. Depois também vou explicar o porquê desse termo preconceituoso na próxima aula. Já a história antiga, né, começa com o aparecimento da escrita, né, com as primeiras cidades, com a sedentarização da população, a criação do comércio e tal, e vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Também a gente vai explicar isso nas próximas aulas. Já a história medieval começa justamente com a queda do Império Romano, né, e vai até a Revolução Francesa. Então, e é a contemporânea da Revolução Francesa até os dias atuais. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas as pessoas que viviam na época sabiam disso? Vocês nem percebiam, como a gente também não percebe, né? Não é da época de vocês, né? Por exemplo, uma coisa que preocupou todo mundo foi na época da virada, de 1999 para o ano de 2000. O medo que as pessoas tinham, primeiro, da virada do século, né? Que causa medinho. Isso a gente consegue ver na documentação, mas bem depois mesmo, não nesses períodos aqui. E também a gente tinha um medo que as máquinas bugassem, né, desse algum problema, e todo mundo tivesse perdido tudo que tivesse na conta. Né? Então, nesse período, depois, claro, olha o tanto de história que nós tivemos para chegar até o ano de 2000 e ter essas informações e ter essa preocupação. Mas durante esse período que está aqui, a maior parte das pessoas não perceberam. E outra coisa, importantíssima de vocês entenderem, como eu falei, como é uma periodização europeia, a gente também, os outros lugares não estão adormecidos, esperando a vez de entrar na história, não é assim. E também a gente não é aquela situação linear. Né? Acabou a pré-história, começa a história antiga, acabou a antiga, começa a medieval, acabou a medieval, começa a contemporânea. Não, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Tem pessoas na pré-história que não deixaram de viver nas cavernas. Né? Elas continuam vivendo nas cavernas, mas tem outras que vão optar por morar em cidades. E assim nós vamos indo. Né? Então, essa que é interessante. Ao mesmo tempo que está acontecendo a pré-história lá na África e no continente europeu, a gente também está acontecendo a pré-história aqui. Talvez um pouco mais tarde em relação ali, que depois nós vamos explicar, né? Mas a gente também vai ter aqui. Então, não é uma coisa que a gente tem que passar de fase, né? E nem ficar aguardando, né, a vez de entrar na história, tá? Só para vocês deixarem, para ficar bem claro isso daí. Tá bom? Essa é a nossa aula, né, de introdutória sobre o que é história. Eu espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho sobre o que é o nosso campo de pesquisa, que nós fazemos. E caso vocês tenham algum tipo de dúvida, que vocês, por favor, entrem em contato através do WhatsApp, dos grupos, né? A toda quarta-feira eu vou estar disponível para vocês das 7 às 11. E peço que vocês também respondam as questões, porque respondendo as questões surgirão dúvidas, e aí a gente pode dialogar mais. Tá? Até a próxima aula, já estou de volta com vocês. Uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia, e que com esse muito entre na cabecinha de vocês, que você seja aprovado no vestibular, e assim vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Bom, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver essa aula de hoje, mas segue, como prometido, a aula 2 sobre pré-história. Como eu disse para vocês na aula 1, quem não assistiu a aula 1, esse tema ele não se encontra no livro que vocês receberam do governo do Estado. Mas é importante que vocês saibam o que foi a pré-história, né? Assim como também a aula 1, que é o que é a história que nós historiadores fazemos, né? Isso é extremamente importante. E apesar de não estar no livro de vocês essa informação, tem uma questão que trabalha sobre a pré-história. Então, é importante, mais uma vez, ressalto, vocês saberem o que é pré-história, tá? Que é essa aula 2 para vocês. Então, o que foi a pré-história? O termo, né, o conceito pré-história foi cunhado pelo inglês John Lubbock, em 1865. Presta atenção, século XIX. É quando vai começar a questão de você, a quem vai ficar a cargo de explicar o surgimento dos seres humanos. Porque até o século XIX, quem explicava isso, né, era a igreja. Quando surge a igreja católica, é ela que vai explicar a origem dos seres humanos. Quando que surgiu, o que eles faziam, onde surgiu, tá? Aí você vai dizer assim, professora, mas isso não era feito antes, lá com o Heródoto, quando ele estava na Grécia? Não. Ele estava preocupado com os eventos que estavam acontecendo mais próximos do tempo dele. E entender, mas não tão recuado, né? Mas aquele momento que estava passando ali, tá? E aí, como eu disse para vocês na aula passada, a gente vai ter uma criação de uma periodização, para poder explicar melhor os eventos humanos, né? Como é que eles aconteceram, quando eles aconteceram, por que aconteceram, por que não aconteceram.
E aí criaram, né, os historiadores do século XIX, um termo bastante preconceituoso, que é esse pré-história. Ou seja, a gente tem a história, que começa com o surgimento da escrita, e ela caminha até os dias atuais, e a gente tem uma pré-história, uma antes da história. Né? Por que pré-história? O que significa isso? Quer dizer que essas sociedades que estão nesse período, por elas não terem uma escrita, elas não faziam história. Né? Elas não seriam capazes de transmitir os pensamentos, tudo que elas fizeram no tempo, no espaço. E como a gente sabe que é mentira, que na verdade não é muito bem assim. Eles não têm uma escrita, mas eles têm um material que nos informa muita coisa, né? Por exemplo, uma dor no corporal, um colar, de onde ele veio, quem fez ele, quem usava ele, né? Que tipo de material que era feito, em que situação que ele foi trocado. Isso, todas essas peças, elas têm uma informação. Por isso que é muito importante, quando a gente encontrar um sítio arqueológico, a gente nunca mexer naquele sítio. Ou pelo menos tentar deixar tampadinha aquela peça. Porque a peça, em si, ela tem um monte de informação. Ela é capaz de me dar informações se eu souber fazer as perguntas para ela corretamente. Agora, se ela tiver junto com outras peças, junto com outros enterramentos, junto com mais um monte de outras coisas, ela vai me dar muito mais informação. Por que eu digo isso? Aqui em Cáceres é muito comum a gente abrir uma fossa, fazer uma casa, fazer uma piscina, fazer alguma coisa, e encontrar o que o pessoal denomina de pote de burro, né? Que vocês comuns chamam de pote de burro. Que, na verdade, nada mais é que sepultamento indígena, né? E aí, geralmente, as pessoas têm o hábito de encontrar essas coisas e quebrar, achando que tem ouro lá dentro, que tem alguma coisa enterrada de muito valor dentro, que, na verdade, não tem nada. E vai depender de cada cultura, vai ter todos os objetos que a pessoa tinha, né, com ela em vida. Como, por exemplo, o faraó Tutancâmon, que quando encontraram a câmara funerária dele, né, ele estava enterrado dentro de um sarcófago e tal, num espaço, e no outro espaço mais próximo de onde ele estava, do sarcófago, estavam todos os bens dele, a cama, os brinquedos, as muletas, as bigas, tudo. Tudo que era dele estava enterrado ali junto. Né? E agora, a mesma coisa com os nossos indígenas, mas pote de ouro dentro das enterramentos, não vai ter. O máximo que você vai encontrar são pessoas mortas, enterradas ali. E se você achar isso no teu quintal, não quebra e não joga fora, chame alguém da universidade para poder, pelo menos, recuperar esse material. Tá? Então, lembrando, pré-história é um termo preconceituoso dos historiadores do século XIX para se referir a populações que não tinham o domínio da escrita. Mas não quer dizer que o que elas faziam não contasse uma história, não fosse uma fonte de documento para nós, historiadores. Tá? E é importante dizer que tem vários períodos da história em que a arqueologia, principalmente a arqueologia, ela contribui muito para as nossas pesquisas. Né? Ela não é uma ciência auxiliar, também como os historiadores do século XIX falavam e diziam, escrever, mas ela é uma ciência também que está interessada em entender, né, o ser humano, os vestígios deixados pelo ser humano na Terra. Tá? E aí, para explicar a origem da humanidade, a gente tem duas correntes, na verdade, duas proposituras. O criacionismo, né, que defende que o ser humano foi criado à semelhança do atual, que é muito mais vinculado à questão das igrejas, né, das religiões. Ele vai dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Só que a gente vai ter pessoas que vão discordar disso e vão dizer que a posição, né, que não é muito bem assim, que mudou, né, que a gente não é exatamente a mesma coisa que nós éramos lá, na época da criação, e a gente mudou muito até chegar aqui. E uma dessas teorias, né, que a gente tem, uma dessas concepções, e que também são várias, né, mas a mais divulgada, que você já deve ter ouvido falar, é o Charles Darwin, né, que é o evolucionismo, né, e que depois foi confirmado agora pelo projeto Genoma, né, que mostrou que a genética humana está fortemente ligada ao resto da natureza. Então, quer dizer, a gente não nasceu dentro da perspectiva evolucionista, nós não temos nada que ver, nós não somos iguais desde o momento da criação até agora. E a gente também não é distinto do restante do que tem na humanidade, aliás, no mundo, né, enquanto a natureza. Tá? E aí, a gente também tem, né, tem uma outra situação que, ao contrário do que vocês já devem ter visto por aí nas camisetas, nas televisões, jornais, imagens, tudo, o desenvolvimento da humanidade, ela não foi linear, como a gente vou mostrar aqui para vocês verem mais adiante, não foi linear, como a gente coloca nessa imagem, né?
nós evoluímos do macaco, e aí, com o passar dos anos, dos milênios, né, nós chegamos no Homo sapiens sapiens. Na verdade, a gente teve, aqui, uma linhagem, né, a gente tem como é que fala? Um tronco em comum, né, que deu origem a uma rama da árvore, a nós, e toda a nossa diversidade, que depois a gente vai ter, e uma outra ponta da árvore que deu origem a todos os primatas que a gente conhece aqui na Terra hoje. Né? E aquela história que foi divulgada até de maneira errônea, né, que teria macacos virando gente até hoje, essa informação, infelizmente, não procede, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, então, e outra coisa, igual eu falei no vídeo passado, o que explicava a questão do surgimento do ser humano, basicamente, eram as religiões, né? Até o aparecimento da religião protestante, quem fazia essa explicação, né, era a Igreja Católica. Depois, quando surge o protestantismo e as diversas vertentes que vão sair dali, aí eles vão começar também a explicar a criação do ser humano do ponto de vista de cada religião, tá? E aí a gente vai ter o evolucionismo que vai chegar no século XIX e vai começar a analisar de outros pontos de vista, que vai trazer a observação da natureza, a pesquisa, muita pesquisa para poder dizer, né, apontar essa outra possibilidade. Não quer dizer que uma exclua a outra, tá, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas dependendo do que você quiser crer, você tem a questão do criacionismo, que é muito presente nas igrejas, e a questão do evolucionismo. Acho que uma complementa a outra e deveria ser assim, tá? Mas vamos lá, tá? Para vocês terem uma ideia. Isso daqui é para vocês entenderem, né? Como que é a divisão da pré-história. O Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, e depois o que os historiadores na época do século XIX chamavam de história. Que começa com a Idade Antiga, passa pela Idade Média, Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Que eles vão aprofundar mais adiante. E para vocês terem uma noção geral, né, porque geralmente quando a gente fala de pré-história, o povo acha que a gente estuda dinossauro, né? Não é. Nós estudamos os seres humanos, quando eles surgiram e como que eles fizeram para sobreviver e chegar até a criação do Homo sapiens sapiens, que nos deu origem, né? Então, se vocês lembram das aulas de história bem no início, né, a Terra foi criada a partir de uma explosão, do Big Bang, né, a superfície dela era extremamente quente, como a gente pode ver aqui, né, nos centros cambrianos. Depois, né, isso daí né, há muitos milhões de anos atrás, depois ela passa por um resfriamento, né, começa a surgir os primeiros seres vivos no mundo aquático. Esses seres vivos começam a sair da água, aí eles começam a ter pezinho, patinha, rabinho, e começam a habitar a superfície que agora está resfriada e não mais quente, tá? E aí começa a dar forma para todos esses animais que a gente vê hoje, inclusive para os dinossauros, que viveram durante o período Triássico, o Jurássico, o Cretácico, aí a gente tem a presença de dinossauros. Depois é nesse período aqui que a gente tem o meteoro que vem e acaba com eles, e permite que os animais de menor porte, né, sobrevivam e povoem a Terra, tá? Que é esse período do terciário que vocês estão vendo aqui. E aí vai criar animais gigantes, por exemplo, a preguiça gigante, o tatu gigante, né? Animais de grande porte. Imagina, a preguiça hoje é bem pequenininha, uma preguiça que tinha 3 metros, 4 metros de altura, né? Ou um tatu que é bem pequenininho hoje, com um tatuzão enorme do tamanho quase de uma casa, né? De largura e de comprimento. E aí o período que nos interessa, né, principalmente para a história, que é o final do Pleistoceno, que é aquele, vocês já devem ter visto aquele filme Era do Gelo 1, né, que o Cid, o Diego e o Manny, né, estão indo atrás da família do bebezinho lá da pré-história para entregar ele para a família, né. Então, é aquele período que há um congelamento, né, de todas as partes do mundo e permite a passagem do ser humano, né, no continente americano, que nós vamos falar ali hoje. E o período que nós moramos hoje, que é o período do Holocene, mais precisamente o período do Antropoceno, tá? Então, olha só, nós estamos aqui em cima, já no tanto de informação geológica, arqueológica, paleontológica, né, que são os dinossauros paleontológicos, ai, meu Deus do céu, paleontólogos, né, que estudam os dinossauros. Olha só o quanto de informação que nós temos aqui nos arquivos do solo. Né? E o que nos interessa, tanto para a arqueologia quanto para a história, é o Pleistoceno e o Holoceno, né? E nós estamos aqui em cima. Então, temos, sim, muita informação, ao contrário do que os historiadores do século XIX diziam, tá? Como eu já disse, o desenvolvimento do ser humano não foi linear como foi posto aqui. Como a gente
muito vê na internet, nas imagens por aí. Não foi dessa forma, tá? E aí, os primeiros seres humanos, né, eles apareceram no continente africano. Eles eram pequenos, eles eram baixinhos, no máximo 1,50 m, né? Eles tinham o corpo, as mãos grandes, os pés grandes, o corpo bastante coberto, né, porque o clima na época era diferente, a, a, a floresta que tinha perto, a savana que tinha perto, era outra situação. Então, lugares na pré-história que antes era mar, depois virou deserto, né? Ou que era, por exemplo, igual em Chapada, que hoje a gente vai lá em Chapada, a gente vê aquela situação toda ali, todo era mar. Hoje é uma região onde moram pessoas. Como que a gente sabe disso? Porque está marcado, né, na estratigrafia da Terra. Se você passar uma faca assim, você vai ver todas as marcas lá. Claro, a gente tem que saber ler, tem que saber por essas perguntas, senão a gente vai olhar e falar assim, um monte de terra, um monte de mar, né? Mas fica o vestígio, a marca na Terra. Por isso que eu digo para vocês, o passado estava longe, né? A gente não participou daquilo, mas ele continua aqui, né? Aos nossos olhos, às nossas mãos, para a gente tocar, né? Então, para vocês terem uma ideia. E aí a gente vai ter uma diversidade humana, né? Mas que vai chegar adiante o Homo habilis, ele vai passar as outras, né, os outros Homo que a gente tem aqui, o Australopiteco, né, o Homo rudolfensis, o habilis, o robusto, todos esses, eles vão deixando de existir, né? Porque nessa época aqui, eles viviam em bando, ainda não tinham a noção de família, como a gente tem hoje, pai, mãe, filhos e filhas, né? Eles viviam em bando, era caça, pesca, coleta, eles dormiam ao ar livre, né? Ainda não, algumas desses daqui, eles ainda não moravam em cavernas, eles ainda não detinham poder sobre o fogo, não falavam como nós falamos hoje, né? Vai ser mais para frente que vai desenvolver essa capacidade cerebral, graças ao Homo habilis, que vai, né, é atribuída a ele a descoberta do fogo, né? Então, através do fogo, pode possibilitar que possa comer carne, a carne mais assada, vai possibilitar também a questão de fazer fábrica de material de rocha, né? Fazer uma ponta de flecha, fazer uma machadinha. Então, o desenvolvimento das mãos e o desenvolvimento cognitivo vai possibilitar o surgimento da fala, né? Que a gente conversa hoje, e a gente fala línguas derivadas do latim, que vem de Roma, né? Graças a esses homens aqui atrás, tá? Então, como eu falei para você, a gente coloquei alguns aqui, mas tem muito mais, né? O Homo habilis, que ele por ser uma carga dentária de dieta de plantas e animais, que a gente sabe através dos dentes, né? Porque os primeiros seres humanos, como vocês podem ver aqui, ó, tinha mais essa arcada dentária, essa mandíbula muito mais proeminente e o cérebro muito menor. Conforme vai aumentando a capacidade cerebral e das mãos, vai diminuindo a mandíbula, porque a mandíbula é importante para você rasgar tudo nos dentes, né? Dentes bem afiados e bem fortes, né? Então vai diminuindo essa necessidade e vai aumentando a necessidade e capacidade cerebral para você poder continuar pescando, caçando, montar casa, montar cidades, enfim, né? Como a gente pode ver aqui. E também a questão do enterramento dos mortos. Depois disso, a gente também tem o Homo erectus, né? Que ele surgiu no continente centro-africano, né? Por volta de 1,5 milhão de anos atrás, povoou a Europa e a Ásia, e o cérebro maior e o maxilar maciço e uma postura mais ereta, né? E ele foi dada atribuída a ele o descobrimento do fogo, né? De continuar fazendo fogo. Tem até um filminho que vocês também já devem ter visto. Ele é muito legal, que chama Os Crus, apesar de eles mostrarem muito essa relação atual entre pai e filha, né, a questão do primeiro namorado, aquelas coisas todas, mas a gente ainda consegue ver algumas coisas ali, né? Por exemplo, o Guy é um menino, ele, digamos assim, ele é o Homo sapiens, né? Porque ele já consegue criar roupas, ele consegue criar armadilhas, ele consegue se comunicar melhor, e ele encontra a família da Ipsis, né? Que já é uma família de hominídeos que estão morando nas cavernas, que ainda faz a caça e a pesca-coleta. Só que ali no filme eles colocam muito família, né? A sogra, o pai, a mãe, o irmão e a irmãzinha, né? Que eles acabam tratando até como um bichinho de estimação, né? E isso assim não existia muito bem delimitado nessa época, né? Essa questão de família ela vai ser criada muito tempo depois, essa ideia. Vai ser uma criação mais burguesa, mais na Idade Média, né? No final da Idade Média, por da Idade Moderna. Até então não tinha muito isso bem claro, né? Sabia que era pai e mãe, mas olha lá, né? Mas nesse período aqui dos hominídeos, eram muito mais grupos humanos, né? Não tinha essa ideia ainda. Então é interessante ver isso fininho para vocês perceberem isso.
Depois também a gente vai ter os neandertais, né, que eles vão ter o cérebro maior, braços maiores, né, eles já produziam objetos de ferramentas, né, maiores, travesseiros, né. E interessante que eles dizem, que os arqueólogos, os paleontólogos também dizem que eles não tinham cruzado com os Homo sapiens sapiens, né, a gente mais recentemente uma pessoa dizendo que sim, e ainda produziram descendentes, né, que encontraram uma adolescente de 13 anos, fruto do cruzamento de Neandertal com Homo sapiens sapiens. E esses neandertais, eles saíram do continente africano e povoaram o continente europeu, tá? E aí que a gente começa com os primeiros, né, fora do continente africano, os primeiros enterramentos, a questão dos pinturas rupestres atribuídos para eles, para os neandertais. E mais recentemente, em 2014, saiu uma pesquisa dos nomes Naled. Os Naled moravam também no continente africano, e eles, ao contrário que até então tinha ido até 2014, eles foram os primeiros a enterrar, a se preocupar com seus mortos, né? Eles estavam no nível da superfície, desceram uma quantidade suficiente para poder enterrar seus mortos numa caverna subterrânea, né? E colocou eles todos organizados lá pensando no futuro deles. Isso mais ou menos há 230 mil anos. Né? E já no continente europeu, isso vai se dar por volta de 30, 35 mil anos. Tá? Só mais uma coisinha que eu acabei esquecendo para vocês, acho que aqui, a gente começa a fazer a contagem, né, de trás para frente. Não tem aqui, mas eu vou usar esse daqui. Né, dos primeiros surgimentos dos primeiros seres humanos, né, aqui no Paleolítico, e aí a gente começa, né, por volta de 7 mil anos, aí depois 5 mil anos, aliás, eu fiz um pouquinho mais equado, né, 7 milhões de anos, 6 milhões de anos, 5 milhões de anos, 4 milhões de anos, né, 1 milhão, e por aí a gente vai até chegar ao ano zero, que é o ano do nascimento de Jesus Cristo. Aí depois nós começamos a contar. 1, 2, 3, até chegar a 2023. Só para vocês entenderem, tá? Por que eu estou falando desse jeito? Porque eu acabei não me falando para vocês. E aí a gente tem o Homo sapiens sapiens que nos deu origem, tá? E saiu do continente africano por volta de 100 mil, 70 mil anos, né? Então ainda não tem uma datação muito certa. A gente tem um trabalho com datação absoluta na arqueologia. E aí esse Homo sapiens sapiens saiu, né? Foi em direção ao Oriente Médio, à Europa, à Ásia, né? E aí ele foi povoando o mundo. E ele passou o Estreito de Bering por volta de mais ou menos 20 mil anos, que deu origem a nossos indígenas aqui. Esse daqui é o Homo habilis, né? É claro que não era tão assim musculoso de mim, tão perfeitinho assim, né? Mas esse daqui é uma reprodução, né, do que poderia ter sido esse Homo habilis, né? A questão da mandíbula ainda bem bastante proeminente, bem grande, né? Para poder você comer os alimentos, mascar os alimentos, e a capacidade cerebral ainda um pouco menor. A gente tem o Homo erectus, que eles, né, aperfeiçoaram a questão das ferramentas, começou a andar mais bípede, né, em cima das duas pernas, e não mais usar as pernas e a mão. De novo, remita ao filme dos Croods, né, em que nesse filminho, o pai da Isis é o único que ainda anda, né, com as pernas e as mãos no chão, né, é assim que os primeiros seres humanos andavam. Isso é bastante importante. Depois disso, a gente tem os neandertais, né, que, igual eu falei para vocês, eles saíram no continente africano, foram para o continente europeu, povoaram o continente europeu, claro, encontraram com os sapiens sapiens, tiveram filhos, e aí, graças a esse encontro e essa questão também que vai acontecer entre os grupos humanos, eles vão se cooperar entre eles, então isso vai permitir a prosperidade desses grupos e eles avançarem, e os outros grupos vão desaparecendo com o tempo, tá? E eles vão conseguir, até então, até 2014, a gente achava que era eles que tinham começado a preocupação com o enterramento. Já em 2014, a gente sabe que não, que quem já teve essa preocupação muito, 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 muito antes eram os homens na LED, tá? E esse é o Sapiens Sapiens, né? Uma reprodução idealizada do que foi o Homo Sapiens Sapiens que nos deu origem, tá bom? E aí a gente tem aquela questão que eu falei para vocês, da saída do Homo Sapiens Sapiens do continente africano e a questão do povoamento. E pode ter ocorrido por volta de 100 mil, 90 mil, como está lá no livro, né? Na Índia, 70 mil, né? Quando eles se deslocaram para a Europa, para a Austrália, mais de 70 mil, e que nos interessa aqui na América, entre 20 e 15 mil. Eu coloquei errado aqui, né? 170 mil não, tá? Entre 20 e 15 mil anos. Aqui a gente tem alguns problemas nesse sentido. Por quê?
né, para mostrar aqui para vocês. A saída aconteceu mais ou menos por isso daqui, de acordo com as pesquisas arqueológicas, né, do Homo sapiens sapiens. Então, ele saiu, veio para o continente europeu, para a Ásia, né, daqui veio para a Austrália, da Austrália, aliás, perdão, aqui da Ásia, né, saiu em direção à Beríndia, que é onde aquele filminho da Era do Gelo, se vocês quiserem assistir de novo, vocês podem ver, eles vão passar aqui. Aconteceu nesse período aqui de congelamento das águas, tá? E aí permitiu que a população, né, hominídea pré-histórica atravessasse até esse estreito que hoje é quase impossível, que ele ficou todo coberto de água. Por isso que o Brodel criou aquele conceito de longa duração, né? E ele trabalha muito a questão também do clima, do solo, tudo para mostrar como que essas coisas sempre aconteceram, né? E que às vezes elas ficam imperceptíveis, mas em algum momento a gente vai acabar percebendo ou acelerando, como a gente acontece hoje. Então, esses primeiros seres humanos passaram por aqui. A teoria mais aceita é que tem em torno de 20 a 15 mil anos, porque 20 mil anos tem um sítio datado aqui de Clovis, no atual México, né? E a partir daqui, segundo explicações arqueológicas, esses indígenas teriam, esses próprios indígenas, né, teriam se deslocado do México, onde hoje é o México, em direção à América do Sul, tá? Mas a gente tem outras teorias, com base também em pesquisa arqueológica, e proposta pelo francês, né, Paul Rivet, que os habitantes que hoje a gente conhece na Austrália, saíram daqui do país, desse continente, dessa ilha, né, vamos dizer, desse país hoje, e vieram para cá em direção à Ilha de Páscoa, Havaí, de canoinha, né, e daqui eles vieram para a América do Sul, o que explicaria algumas datações muito mais antigas do que essa daqui. Por exemplo, no Chile nós temos um sítio da Santa Helena, datado de 33 mil anos. Igual eu falei para vocês na aula passada, a gente tem um sítio aqui em Mato Grosso, que é o segundo sítio mais antigo das Américas, que é o Santa Helena, no município de Jangada, né? Bem aqui em Mato Grosso. E o primeiro sítio é o sítio da Miede de Guidon, que tem mais ou menos 50 mil anos, mas é extremamente contestado, porque as provas que ela tem para datar 50 mil anos são os carvões e algumas pontas de laço. E por que são contestados? Primeiro, porque a natureza também pode produzir essas pontas, né? Cai um pedaço de rocha lá de cima, bate, espalha e cria pequenas microlascas, ou pontos de... Não fica muito bem feito, é uma coisa mais rústica, né? Mas é capaz de produzir. E os macaquinhos também, os primatas, né? Aqueles menorzinhos, eles observando o ser humano fazer a espécie, eles também podem reproduzir, né? E podem deixar ali também. Então, os arqueólogos contestam muito isso. E o carvão também, ele pode ser produzido pela natureza, né? Cai um raio numa árvore, pega fogo, e aqueles carvões ficam meio organizados ali, né? E aí vem alguém, ou algum bichinho, e coloca coisas ali, né, em torno da fogueira, pedras, né, rochas ali, e aí acabam fazendo uma fogueira. Então, é muito contestado. Né? Mas a mais aceita é essa de 20 mil anos. Lembrando que a gente tem povoamentos muito anterior a 20 mil anos. Mas aí vocês podem perguntar, professora, mas não tem como provar? Bom, se veio de barquinho, daqui, de onde hoje é a Austrália, em direção à América do Sul, esses barquinhos não existem mais, né? Porque devem entrar na água e já se decompuseram, né? E não sobrou mais nada. Se vieram também de barquinho, né? Vieram aqui com uma outra rota alternativa, posteando e chegaram até aqui, também não sobrou nada. Se sobrou, está embaixo da água, está enterrado em algum lugar que ainda não foi encontrado, né? Mas o que importa saber é que o povoamento da América também é muito mais antigo que, né, é posto e divulgado nos trabalhos de arqueologia e de história, tá? E aí tem uma outra situação que eu também esqueci de falar para vocês, que foi encontrado, né, um crânio chamado Luzia, batizado de Luzia, aqui em Minas Gerais, né, ele tem por volta mais ou menos de 11, 15 mil anos de idade. E ele tem traço, né, das populações que vieram daqui. E tem populações que também saíram dessa região daqui, passaram por aqui, e que também a gente encontra esses crânios aqui com esses traços físicos aqui na América do Sul, o que propõe realmente que tem outros alternativos, né? Mas como o material arqueológico encontrado, datado,
né, e que sobre todas as curiosidades da academia arqueológica sobre isso, é mais aceito esses pontos de povos no Novo México, aliás, no México hoje, né, que foram encontrados e que provam a passagem do ser humano por volta de 20 mil anos. Então, abaixo disso, teria que ter 20 mil, 19 mil, 18 mil, e na verdade a gente tem datações muito mais superiores a essas daí. Então, para vocês terem uma ideia de quem a gente está falando, esses daqui são os neandertais, tá? Esses daqui são os asiáticos, né? Os europeus, que vai dar origem aos europeus, os pigmeus, os negroides, os negros, e os bosnianos, tá? Para vocês verem mais uma vez conforme vai a rota de deslocamento dessas pessoas. E aí vai dar a diversidade da origem que a gente tem hoje, né? Os esquimós, os maias, os yanomamis, né, na Amazônia, né, que estavam morrendo lá com os garimpeiros, não sei se ainda saíram de lá, né? A Luzia, o Pericos, né? Que são esses sítios arqueológicos que são encontrados aqui. E, mais uma vez, o Estreito de Bering Aberige. Tudo isso daqui que está listradinho aqui, ó, ele secou durante o período do Holoceno, final do Holoceno, e permitiu essa passagem humana, tá? E aqui está mostrando para vocês as levas, pessoas, né, 18 mil, 15 mil anos, e a essa que deu origem a 20 mil anos, né, que é a mais aceita, e que diz que até chegar aqui tem que ter menos de 20 mil anos. A gente sabe que não é a teoria mais aceita e que controversa. Bom, o Paleolítico, né, dentro dele a gente tem três fases. A inferior, que os instrumentos de pedra lascada, eles ainda não são polidos, eles ainda são bem robustos, eles não têm uma definição muito boa. O médio, que daí começou a surgir o arco, flecha, anzóis, pontos de lança, e que daí sim você consegue cortar, até hoje, se você pegar uma ponta de flecha dessa e passar na mão, você consegue cortar a palma da sua mão, né? E aí a gente vai ter a prática do sepultamento, né? A gente vai ter a melhoria das técnicas de caça, de pesca e tudo. E também o paleolítico superior, né? Que a gente vai ter a criação, os homens vão começar a se vestir de pele, né? Eles vão ter o uso da agulha, as primeiras pinturas rupestres vão aparecer, né? E aí vocês podem me perguntar, a gente tem todos esses períodos aqui na América? Sim e não, ao mesmo tempo, até porque quando os portugueses encontraram os indígenas aqui na América, eles estavam literalmente, ainda algumas, né, etnias, estavam entrando no Neolítico e outros ainda estavam no Paleolítico, né, ainda estavam fazendo pintura rupestre, ainda estavam fazendo, como é que fala, igual os sambaquis, construindo aquelas montículos artificiais, né, com conchas de molúsculo, né, pegavam os ossos da baleia para fazer anzóis, para poder pescar, né, ou faziam, pegavam rochas, né, que basalto, o professor de geografia vai explicar melhor, e faziam objetos de adorno, zoomorfos, né, de baleia, faziam, como é que fala, passarinho, então, várias coisas que eram feitas aqui, né. Mas esse paleolítico médio, aliás, inferior, médio, superior, é mais para o continente europeu. Mas a gente tem todos esses elementos aqui na América, tá? Que vai ser chamado de América, né? Porque naquela época não tinha nome nem de continente europeu, nem africano, nem América. E aqui é para vocês terem uma ideia, né? De como que era feita a caça, a pesca, a coleta, a vida em comunidade, né? Isso daqui no Paleolítico, né? Que se reuniam para poder caçar e pescar, tá? E aí tem uma ideia que eles pintavam nas cavernas, né, avisando uma caçada melhor no dia seguinte, no outro dia. Que também não é muito bem confirmado, né, porque ainda tem muita controvérsia sobre isso e precisa de mais estudo para aprofundar isso. Né? Mas o importante é que eles retratavam, assim, tem pinturas de lugares mais difíceis de chegar? Tem, mas não quer dizer que tenha esse objetivo como os historiadores lá no século XIX colocaram, tá? Aqui a gente está vendo uma ponta de flecha, não dá para ver muito bem, mas esses gumezinhos todos aqui, eles cortam, tá? E aqui na ponta era colocado um pedaço de madeira, né? Para você poder, que vocês estão vendo aqui, ó, para você poder atacar o mamute, atacar o tigre de sabre, ou algum animal da megafauna, como a gente chama, são os animais de grande porte, né? Para você poder matar o bicho e tirar o teu equipamento sem nenhuma perda, porque no início era muito comum eles, né, matarem o animal e acabar perdendo o arco, a flecha ou a ponta de flecha, tá? E aqui a gente está vendo, ó, tá vendo umas pontinhas menores também que eram postas nessas madeiras, pontas de flecha, adorno corporal,
E isso daqui, ó, me chama de lamela, que é o que dava ponto de corte aqui nessas peças, tá? E a criação do fogo. Aqui também, para mostrar para vocês, quando os homens começam a não mais dormir ao relento, começam a procurar cavernas, né, que já tem o domínio do fogo, então você já pode espantar os animais, você pode prolongar, digamos assim, o dia, né? E vai permitir também o aumento dessas pinturas do pé. E aqui é mais ou menos como a gente imagina que possa ter sido, né? Porque às vezes a gente encontra essas fitas, né? E talvez não a madeira, mas depende da conservação, depende do sol. Pode conservar a madeira, pode conservar o material, o couro da roupa, né? Ou até mesmo os restos dos animais. E aqui para vocês verem, né? Quando o homem começa a deixar de ser nômade, né? E começa a se tornar sedentário. E sedentário aqui não é só naquela questão de não fazer exercício físico, de morar mesmo, de ter um lugar fixo e não ficar mais vagando, né? Através no espaço, atrás de comida, ou atrás de fazer relações com outros grupos de pessoas, entendeu? Então, eles começam a ficar mais sedentários. Não quer dizer que todo mundo, naquele momento, vai deixar de ser nômade e vai passar a ser sedentário. Não. Ainda vai ter pessoas que vão praticar, né, a nomadia, e vai ter pessoas que vão preferir se sedentarizar, né, produzir, ter agricultura, ter mais alimentos. Tem um outro filme bastante legal essa história que assistir, que chama 10 mil anos antes de Cristo. Tem muita viagem naquele filme, uma viagem demais. Mas tem uma parte muito legal que o protagonista do filme, ele está atrás da menina, né, também é a outra protagonista, que é roubada por um povo que morava nas pirâmides. É claro que tem uns exageros absurdos, botam uma monte de problema nas pirâmides, né? Claro que a gente não vai ter isso. Eles vão ser extintos assim que o clima também mudar, né? Porque vai também mudando o clima ao longo do tempo e vai exigindo do ser humano também que ele se adapte àquilo ali. Mas você vai, durante o filme, vai mostrando vários povos que ele vai cruzando, né? Que ele desce lá das cordilheiras onde ele está, né? Que o que tudo indica é na África, ele começa a descer em busca dessa moça. E aí ele vai passar por várias e várias e várias etnias ao longo desse percurso, umas que estão aldeadas, outras que ainda não estão aldeadas, outras que são sedentárias, outras que ainda são nômades. Então, isso que é interessante de vocês assistirem esse filme, tá? Tirando essas peculiaridades lá que colocam lá no filme para o filme vender, tá? E aí, para fechar para a história, né, o outro conceito criado pelos historiadores é o neolítico. E é interessante notar, como eu falei para vocês, que a gente também tem o neolítico aqui na América, né? E o neolítico é justamente isso, esse processo, né, que não é rápido, nem curto, nem longo, nem médio, mas é um processo que vai acontecer, que a população ela vai se sedentarizar, geralmente ela vai procurar a beira do rio, porque daí você vai ter água para irrigar a agricultura, para você tomar água, para você fazer tudo que a gente faz hoje, né? Tudo depende da água. E aí, eles vão começar a domesticar também os animais. Então, um período interessante. Então, todas as plantas, todas as coisas que a gente come hoje, frutas, plantas, animais, todos, foram domesticados durante esse período. Também tem um filme muito legal que chama Alpha, se não me engano é isso. Ele fala da domesticação dos animais. E aí mostra também essa parte, né, pelo menos o filme diz isso com base em pesquisas, né? Aquela questão da passagem do mundo da criança para o mundo adulto, né, através da confecção de pontos de flecha. E aí mostra essa saga do menino, né, que o pai, na verdade, durante a caçada, achou que ele tinha sido morto pelo bisonte, e ele não foi morto, e ele tenta voltar para casa. E nessa volta para casa, claro que ele vai enfrentar vários desafios com os animais que tinham naquela época, né, e ele vai acabar encontrando um cachorro, que ele acha que era um cachorro, na verdade era uma cachorrinha que estava grávida, e ele vai acabar fazendo esse processo de domesticação. E ela acaba indo com ele para a aldeia depois, e acaba tendo os filhotinhos lá. Né? Mas é um período é um filme bem legal para mostrar esse período. E aí, esse processo de sedentarização, de agricultura, vai gerar uma outra coisa que depois todos os seres humanos vão ter, que é a cerâmica. Né? Porque você não vai ter geladeira, você não tem frigobar, você não tem nada, você tem que ter um lugar, você não tem prato. Onde você vai guardar a comida, onde você vai comer a comida. Né? E aí a gente vai ter outras coisas que vão ser aprimoradas. Né? Que aí a gente vai ter uma chave de pedra polida, né? A gente vai ter objetos para agricultura, que parece mais ou menos do tamanho assim do braço, né? Para você abrir as covinhas e colocar a semente. Né? Então vai ter bastante coisas que vai ser feito nesse período. E o mais importante, quer dizer, não tão importante, né? Mas também tão importante, que é o aparecimento da escrita.
né, que começam lá na Mesopotâmia, e aí a gente tem essas variantes todinho até nós hoje, né, que possibilita a gente, né, juntar um símbolo, né, que a gente vai ver depois nos escritos da Mesopotâmia, do Egito, né, a um significado, e aí a gente cria toda essa complexidade que é a linguagem hoje, né, e que a nossa língua portuguesa deriva do latim, que veio de Roma, né, e que foi também, a gente vai explicar mais adiante, que também foi uma complexidade muito grande, porque Roma também vai expandir o seu império e vai trazer para dentro da sua cultura várias outras culturas, outros elementos simbólicos de outras culturas que vai produzir tudo isso que a gente tem hoje, tá? E a linguagem, quando ela surge, ela também vai ser um elemento não só de administração, porque é importante, né, saber o que eu estou estocando, quanto eu estou estocando, quanto eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo, lembrando que nesse período do Neolítico a gente ainda não tem a invenção da moeda, então eu troco uma espécie por outra espécie, né? Eu, por exemplo, eu quero 2 galinhas, vai e troco por, sei lá, eu quero um porco, por exemplo, troco por 2 galinhas e assim por diante, né? A moeda ela só vai aparecer bem depois, lá já no Império Grego Romano, e depois vai ser aprimorado essa questão lá na Idade Média, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. E outra coisa, só para finalizar, e o Neolítico também nós vamos ter aqui, machado polido, pontas de flecha mais cortante, né? A gente vai ter bastante construções de carros, de assentamentos acima da questão do nível da água. Agora eu falei para você o sambaquis, aqui no Pantanal a gente também vai ter, né? Vai ter a construção de, a gente chama de aterros, como é que fala? Aterros superficiais, né? E eles superficiais não, artificiais, porque não é feito pela natureza, assim, pelo homem, né, que vai juntando uma quantidade de terra para ela ficar acima quando vinha chuva ou alagar, né, não molhar aquela aldeia, né. A gente vai ter a criação também de paliçadas, que eles vão colocar vários, como é que chama? A gente chama de balaustroide, né, mas várias madeiras, assim, para poder contornar a aldeia. Então, a gente vai ter uma diversidade muito, 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 muito grande aqui na América durante esse período neolítico. E depois a gente vai abordar, aliás, o professor Jackson, acho que vai abordar melhor para vocês, quando, né, chegar nesse momento da encontro entre as duas culturas. Mas também, quando a gente for trabalhar sobre os Incas, os Aztecas e os Maias, eu vou trazer essas coisas também para vocês verem o quanto que é rico, né, esse início nosso da humanidade. Aí vocês vão perguntar assim para mim, professora, mas tem ligação, esses homens que passaram pelo Estreito de Bering, os nossos indígenas hoje? Teoricamente, não. Né? A gente está procurando esse elo entre essas primeiras populações e esses nossos indígenas, né? Que a arqueologia ainda não conseguiu provar essa ligação direta entre esses e os nossos indígenas hoje. Mas é o que tudo indica, sim, a gente tem uma continuidade, senão a gente não teria essa diversidade tão grande que nós temos de indígenas, tá? É isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Caso tenham dúvidas, estou disponível para vocês nas quartas-feiras, das 7 às 11 da noite, tá? E ao final dessas 2 aulas da aula do que é história e o que é pré-história, eu coloquei 7 questões para vocês, 8 questões para vocês, que vão junto nesse material, tá? E eu espero que vocês respondam da maneira mais honesta possível e tirem dúvidas comigo, ok? Então, gente, até a próxima aula, tá? E já eu passo para vocês o cronograma, e se for necessário e preciso, também faço uma aula para a gente discutir essas questões que eu coloquei para vocês, tá? E aí, quando a gente entrar no livro de vocês, aí eu já aviso também para vocês fazerem as questões do livro e do simulado, tá? Então, desejo para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom proveito da aula. E vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.